Cara, eu achei esse vídeo bastante interessante, né, dos pastor César Cavalcante, ele encurralando ali o Rodrigo Silva. Uma pergunta que o Rodrigo Silva, quando ele não sabe responder o tipo de pergunta, né, ele começa a rodar. Ixi, ele vai de um estado, ele volta pra outro estado, ele vai pra outro país, aí ele volta, aí ele conta uma história e ele não responde sua pergunta. Aí ele começa a falar, e não responde, né, ele não é um cara que, como que eu posso te dizer? Quando ele está ali, né, diante de uma pergunta, onde ele pode se comprometer, cara, e não é se comprometer, né, de uma forma carnal, mas se comprometer, né, como um cristão fervoroso. Mas como assim se comprometer? Porque o mundo vai passar a te ver como um cristão de verdade e vai passar a ter raiva de você, porque esse é o papel do mundo, ter raiva de cristão, entendeu? Tipo assim, meus vídeos que eu crio aqui não são vídeos pra mim ser amado pelas pessoas, né, são vídeos para as pessoas aprender a palavra de Deus e pro mundo ter raiva de mim, entendeu? Essa é a meta. O mundo tem que me odiar. Eu não tô aqui pra, eu sou queridinho, eu preciso de like, ai meu Deus do céu, eu sou popstar, ai meu coração tá mais no meu emprego do que em Deus, meu coração tá mais no like, então eu vou falar a coisa que as pessoas querem ouvir pra elas se agradarem e elas comentarem que eu sou fofo, que eu sou um cristão ursinho de pelúcia, entendeu? Então assim, o Rodrigo Silva, quando surge esse tipo de pergunta que vai comprometer, que vai fazer o mundo ter raiva dele, ele começa a rodar, ele dá um rolê, e o rolê é longo, viu? Nossa, é tipo 10 minutos pra ele chegar numa resposta, e não é nem a resposta que você fez a pergunta, é um outro tipo de resposta, entendeu? Então olha esse vídeo aqui que interessante, e olha como que ele roda, né? Mike Peão, Mike roda Jequiti, e ele não chega a lugar nenhum, vai vendo. Como que você, então, Rodrigo Silva, define uma seita? Seitas existem. O que é uma seita? Pra ser uma seita, o que tem que ter? Quando você fala seita, não pessoas, organizações, grupos. Eu, particularmente, eu não gosto dessa nomenclatura, porque é uma nomenclatura pós-bíblica. Quando você pega haeresis mesmo no grego, que é uma tradução pra seita, aquele que rasga, eu vou falar dos erros do adventismo. Não, nunca não reconheço que existem seitas. O modo como a palavra seitas está sendo usado hoje. Então, na tua percepção, o que define, então? Pois é, pra mim, na minha percepção, que define o seguinte: igrejas que estão com doutrinas erradas e igrejas que estão com doutrinas certas. Isso aqui dos testemunhos de Jeová, eu discordo deles da divindade de Jesus. Eu tô acreditando na divindade. Eu discordo deles da Trindade. Mas eu concordo com os testemunhos de Jeová quando eles têm que pregar o evangelho. Eu concordo. Aí, tá vendo? Aí vai ter pessoas que vai falar assim, não, ele respondeu, né, o que é seita, cara, é bizarro, você não consegue ter um posicionamento dele, entendeu? Mas vamos continuar. Concordo com a testemunho de Jeová, quando ele fica firme, eu concordo com as testemunhas de Jeová, mais ou menos é diferente, concordar com as testemunhas de Jeová, você entendeu? Nisso eu concordo com as testemunhas de Jeová, a Bíblia foi inspirada por Deus, Mas elas deixam de ser seita pra você? Pois é, a questão é que pra mim hoje, é que você tá me forçando, você tá me forçando a me posicionar contra eu sei posição hoje, é o seguinte: Deus tem o seu povo espalhado em todos os lugares. Você viu qual que é o medo dele? Você tá me forçando a me posicionar, cara. Você tá me forçando aí, eu vou me queimar. Mas ser cristão, rapaziada, é mártir. Ser cristão é levar pedrada, levar soco, levar tapa. Ser cristão é isso. Você não viu o que os apóstolos passaram? Entendeu? Só que o Rodrigo Silva, ele vai relativizar a fé quando você for conversar com ele, porque ele não quer perder seguidor, ele não quer perder like, ele não quer correr o risco, às vezes, de perder até o emprego dele, a influência que ele tem, por levar o reino de Deus, por levar o evangelho. Ai, Lucas, mas apontar o dedo, né, cara, isso daí não é coisa de cristão. Mas Jesus chamou os escribas, os rabinos, os fariseus, tudo de raça de víbora, porque eles não estavam vivendo de acordo com a palavra. O que é você apenas responder o que é uma seita e o que não é, o que se encaixa numa seita, entendeu? Então, assim, eu tô vendo hoje em dia cristãos, né, cristão, sei lá eu como que se fala, relativizando a fé, cara. Eu tô vendo o cristão, ele querendo ser amiguinho. Não tô falando pra você ser inimigo, pra você odiar, sabe? Aquele que vai contra a sua opinião, né? Porque a gente vive num mundo e a gente tem que respeitar as opiniões, é livre-arbítrio. Mas eu tô dizendo assim que tem muita gente se sentando na roda dos escarnecedores, sabe? E isso é bizarro, né? Porque se você parar pra analisar, você tá vendo muito cristão assim, pra cima e pra baixo, às vezes, né? A trabalho, sei lá, eu criando conteúdo, um marketing do caramba, às vezes com judeu, com árabe, com rabino. E, no fundo, o rabino tem ódio de Jesus, sabe? Tem ódio de crente. Porque na cabeça do judeu é tipo assim, nossa, vocês levaram nossa Torá pro mundo, tipo, Jesus, ele manchou a Torá, ele distorceu a palavra de Deus. Então os caras, eles têm um ranço, sabe, de cristão, sabe? E tem um ranço, né, tipo, até mesmo por causa que a igreja católica fez, né, e que foi muito errado, cara, entendeu? E eles culpam todos os cristãos por causa desses atos também, né? Então, se você parar pra analisar, hoje a gente vive num mundo que você não pode mais levar o reino de Deus da forma que tá escrito na palavra na Bíblia, entendeu? E porque senão você vai criar inimigo, e tem gente que não quer criar inimigo por causa disso, né? Tem gente que não quer
quer ser perseguido, martirizado. Então, tem gente que não tá carregando sua própria cruz, entendeu? Tem gente que não tá vivendo de acordo com a palavra de Deus. Isso, pra mim, né, é ser herege, isso é ser um falso profeta, isso é ser um falso cristão, e isso é participar de uma seita, entendeu? Não quero que a pessoa olhe pra mim e fale, eu te considero pra caramba, mas... Não, fala o que você pensa, fala o que a sua crença ali, ela acha, né, o que a sua crença, ela transmite pra você, independente se você vai levar um murro ou não, sabe? Pelo menos você vai estar sendo autêntico, verdadeiro, e você vai estar sendo fiel naquilo que você acredita. Mas eu não vejo isso no Rodrigo Silva, cara, não vejo, não consigo ver, entendeu? Às vezes ele fica lá no meio do grupinho deles lá, né, pode até ficar, né, aquilo é seita, aquilo não é, aquele já é aquele não é, aquele não guarda o sábado, meu Deus, vai tudo pro inferno. Fala, seja uma pessoa, cara, que pelo menos defenda seus ideais, entendeu? Por mais que seja uma seita ou não seja, entendeu? Defenda os seus ideais, seja um cara firme, não seja morno, porque o morno, Jesus vomita, entendeu? Tô vendo muito crente morno hoje em dia, que tem medinho, né? Eu vou perder minha moral, isso é vaidade, o coração das pessoas estão mais nisso do que, entendeu? Eu vou perder meu emprego, eu tenho contrato com TV, eu tenho contrato com rádio, eu tenho contrato na arqueologia, se eu falar isso, eu não vou ser mais bem recebido e bem visto, eu vou perder meus contatos. Teve gente que perdeu a vida levando o reino. Teve gente que cortaram a carne. Teve gente que apanhou. O quê? Seu coração não vai aguentar? Se você perder um contato? Você tá entendendo? É por causa desses cristãos, desses crentes, que hoje o evangelho se tornou o que está se tornando. Entendeu? Tá se tornando o quê? Um evangelho que se permite tudo, né? E tudo que você vai falar magoa, tudo que você vai falar ofende. E você fica sendo colocado contra a parede. Isso é bizarro, cara. É doentio isso daí. Isso daí não é o verdadeiro cristianismo. Lugares. Então eu prefiro falar de heresias à luz da Bíblia, sem esse peso de ter que rotular aquele movimento como seita. Rodrigo Silva diz que testemunho de Jeová não é assim. Vai ter acorte, mais paciência. O erro dos testemunhos de Jeová sobre a divindade de Jesus. Ele prefere 1000 vezes, né, ir contra, né, uma verdade do que ele supostamente ferir uma pessoa que precisa ser, né, liberta, que os olhos precisam ser abertos. Então hoje em dia, né, os cristãos não estão mais confrontando com a palavra, eles mesmos estão sendo confrontados e eles estão com medo, né, estão se acovardando, né, estão se apequenando, estão ficando tímido, né, e está escrito que o tímido não herderá o reino do céu. O Rodrigo Silva, infelizmente, ele é o cristão ursinho de pelúcia. Motivo para classificá-los como seita, eu vou ter que classificar o presbiteriano também, porque pra mim a ideia de que Deus escolheu quem vai se salvar, quem vai se perder, é uma coisa tão terrível. E o mais bizarro de tudo, né, mas de tudo isso que eu falei, eu não tenho raiva do Rodrigo Silva. Você vê como que é leve. Eu não tenho um ódio, eu não sinto ranço. Eu simplesmente tô vendo uma pessoa que não condiz com as escrituras. Simplesmente isso, né? Por mais que guarde o sábado, não come carne de porco, não toma café, não faz isso, não faz aquilo. É tipo assim, coa uma mosca e arrota um camelo. É tipo isso, entendeu? Tá coando uma mosca, né? Engolindo e arrotando, sei lá, é um camelo. Que é onde já se viu, né? Você ficar se omitindo, você tem que escolher um lado. Você tem que falar mesmo, sabe? Falar tudo que fere o princípio de Deus, tudo que Deus é contra. Entendeu? Se o mundo vai falar que você tá julgando, o problema é do mundo, entendeu? O problema é do mundo. O mundo odiou Jesus. O mundo não segue Cristo. O mundo martirizaram os apóstolos. O mundo meteu os cristãos naquelas estacas e tacou fogo. O mundo botou os leões, né, pra comer os cristãos. O mundo trucida os cristãos até hoje em outros países, sabe? Eles perdem a vida. Aí você não vai querer perder um contato, não vai querer perder um emprego, não vai querer perder nada, menos que a vida, sabe? Então, tipo assim, eu acho que o cristianismo no Brasil, na minha humilde opinião, é o cristianismo mais fraco, raso e morno, né? Que não é nem morno, é gelado que existe.